O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Acerca da culpa, da vileza e da ofensa do pecado aos olhos de Deus, minhas palavras serão poucas. Digo poucas prudentemente. Não penso que, devido à natureza dessas coisas, o homem mortal possa perceber toda a imensa pecaminosidade do pecado aos olhos de Deus, de um Deus santo e perfeito, a quem teremos de prestar contas. Por um lado, Deus é o ser eterno que aos seus anjos atribui imperfeições, em cuja vista nem os céus são puros. Ele é aquele que lê os pensamentos e os motivos, e não só as ações, e que requer a verdade no íntimo, como está em Jó 4, 18, 15, 15 e no Salmo 51, 6. Nós, por outro lado, criaturas pobres e cegas, hoje aqui e amanhã acolá, nascidos no pecado, cercados de pecadores, vivendo em uma constante atmosfera de fraqueza, enfermidade e imperfeição, não podemos formar senão os mais inadequados conceitos sobre a hediondez do pecado. Não dispomos de prumo para sondá-lo, e nenhuma medida pela qual possamos equilatá-lo. Um cego não pode ver a diferença entre uma obra-prima de Tiziano ou de Rafael, e uma efígie de um presidente no verso de uma moeda. Um surdo não pode distinguir entre o apito soprado por uma criança ou o órgão de uma catedral. Os próprios animais, cujo odor é bastante ofensivo, não têm a menor noção de que são tão mal cheirosos, e nem parecem tais uns para com os outros. E o homem caído, segundo creio, não tem noção de quão vil é o pecado aos olhos de Deus, cujas obras são absolutamente perfeitas. São perfeitas sem importar se as examinamos pelo telescópio ou pelo microscópio. Perfeitas tanto na formação de um gigantesco planeta como Júpiter, com seus satélites, que marca o tempo em até milésimos de segundo enquanto gira em torno do Sol, quanto na formação do mais minúsculo inseto que se arrasta pelo chão. Não obstante, fixemos na mente com firmeza que o pecado é aquela coisa abominável, a qual Deus aborrece, e que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que qualquer que tropeçar em um só ponto da lei de Deus se torna culpado de todos, e que a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte, e que Deus julgará os segredos dos homens, e que há um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo se apaga, e que os perversos serão lançados no inferno, e que irão estes para o castigo eterno, porquanto nos céus nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação ou mentira, como está em Jeremias 44, 4, Abacuque 1, 13, Tiago 2, 10, Ezequiel 18, 4, Romanos 6, 23, 2, 16, Marcos 9, 44, Salmo 9, 17, Mateus 25, 46 e Apocalipse 21, 27. Essas são realmente palavras tremendas, quando consideramos que foram escritas no livro do Deus misericordiosíssimo. Afinal de contas, nenhuma prova da amplidão do pecado é tão avassaladora e incontestável como a cruz da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como toda a doutrina da substituição e expiação e propiciação. Terrivelmente grave deve ser a culpa que não pode ser satisfeita por coisa alguma, senão pelo sangue do Filho de Deus. Pesadíssima deve ser a carga do pecado humano que fez Jesus gemer e suar gotas de sangue na agonia do Getsêmani e clamar no Gólgota: Deus meu, por que me desamparastes? Como está em Mateus 27, 46. Estou convencido de que nada nos espantará tanto quando despertarmos no dia da ressurreição, quanto a visão que teremos do pecado e o retrospecto que nos será dado de nossos próprios incontáveis defeitos e delitos. Somente quando Cristo vier pela segunda vez, perceberemos realmente a pecaminosidade do pecado. Com razão, terá dito George Whitefield: um hino no céu será: que coisas Deus tem feito, como está em Números 23, 23. Em quinto lugar, resta apenas um ponto a ser considerado sobre o assunto do pecado, o qual não ouso esquecer. Esse ponto é a sua propensão para enganar. Trata-se de algo de capital importância e eu me aventuro a pensar que não tem recebido a atenção que merece. Podemos ver esse engano na espantosa inclinação dos homens para considerarem o pecado como menos pecaminoso e perigoso do que ele é à vista de Deus, e em sua prontidão para tentar suavizá-lo, apresentando justificativas minimizantes da sua culpa.
É apenas um pecadinho. Deus é misericordioso. Deus não é tão severo que venha cobrar pelo que for feito de errado. Nossa intenção era boa. Ninguém pode ser assim tão exigente. Onde está o grande prejuízo causado? Estamos agindo como todo mundo. Quem não está familiarizado com essa linguagem? Podemos vê-la na longa lista de palavras e frases suaves que os homens têm cunhado para designar as coisas que Deus chama claramente de iníquas e ruinosas para a alma. O que significam palavras como precipitado, festeiro, extravagante, inconstante, impensado e folgado? Elas demonstram que os homens procuram enganar-se, crendo que o pecado não é tão pecaminoso quanto Deus afirma que ele é. Podemos ver isso até mesmo na tendência que os crentes têm de permitir que seus filhos se ocupem com práticas duvidosas, fechando os olhos para as inevitáveis consequências do amor ao dinheiro, da falta de seriedade diante da tentação e da permissão de baixos padrões de vida cristã. Temo que não percebemos de modo suficiente a extrema sutileza da nossa doença da alma. Somos rápidos em esquecer que a tentação do pecado raramente se apresenta diante de nós em suas verdadeiras cores, dizendo-nos: sou o teu inimigo mortal e quero te arruinar para sempre no inferno. Oh não! O pecado se aproxima de nós à semelhança de Judas com um beijo, ou como Joabe, com a mão espalmada e palavras de lisonja. O fruto proibido pareceu tão bom e desejável para Eva e, no entanto, fez ela ser expulsa do Éden. Ficar andando ociosamente no pátio do seu palácio parecia algo inocente para Davi, mas terminou em adultério e homicídio. O pecado raramente parece ser pecado quando está no início. Por esta razão, vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Podemos disfarçar a iniquidade com nomes suaves, mas não podemos alterar sua natureza e caráter aos olhos de Deus. Lembremos-nos das palavras do escritor sagrado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. É sábia aquela oração que diz: Senhor, livra-nos dos enganos do mundo, da carne e do diabo. Agora, antes de prosseguir, permita-me mencionar de modo breve 2 pensamentos que surgiram em minha mente a respeito desse assunto com uma força irresistível. Peço a vocês que observem as profundas razões que temos para nos humilhar e nos rebaixar. Sentemo-nos diante do quadro do pecado que a Bíblia exibe diante de nós e consideremos quão culpadas, vis e corruptas criaturas todos nós somos aos olhos de Deus. Quão grande a necessidade que temos daquela total mudança de coração chamada regeneração, novo nascimento. Que massa de fraqueza e imperfeição apega-se ao melhor de nosso ser quando nos mostramos mais excelentes. Quão solene é o pensamento, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus 12:14. Quantos motivos temos para clamar, tal qual o publicano, a cada noite da nossa vida, quando pensamos em nossos pecados de omissão, tanto quanto nos de comissão. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Lucas 18:13. Quão admiravelmente apropriados são os textos do livro de oração a respeito da real condição de todos os crentes professos. Quão adequada é a linguagem do nosso livro de oração para um membro da igreja quando se aproxima da mesa da ceia do Senhor. A memória de nossos maus feitos nos enche de pesar. A carga é intolerável. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Misericordiosíssimo Pai, por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o nosso passado. Quão verdadeiro é que o mais aperfeiçoado santo, aos seus próprios olhos, pareça um miserável pecador, um devedor diante da misericórdia e da graça, até o último momento da sua existência. De todo o coração, aprova aquela passagem no sermão de Hooker sobre justificação, na qual ele começa dizendo que consideremos as melhores e mais santas coisas que praticamos. Nunca nos sentimos mais próximos de Deus do que quando oramos, mas quando oramos, por quantas vezes nossa atenção é distraída? Quão pequena reverência mostramos diante da grandiosidade, da majestade do Deus com o qual falamos? Quão pouco remorso sentimos por nossas misérias? Quão pouco provamos da doce influência de suas ternas compaixões? A orar, não hesitamos muitas vezes em começar e frequentemente nos alegramos por terminar
como que dizendo: Deus nos impôs uma tarefa muito cansativa quando recomendou que clamássemos a Ele. Aquilo que vou dizer poderá parecer um exagero para alguns, portanto, que cada um julgue-o em seu próprio coração e não de outro modo qualquer. Farei apenas uma exigência: se Deus se aproximasse de nós, não como fez com Abraão, se 50, 40, 30, 20 ou se 10 pessoas boas pudessem ser encontradas em uma cidade, ela não seria destruída por causa dessas 10. Mas se Ele nos fizesse uma ampla proposta assim: rebuscai todas as gerações dos homens, desde a queda de vosso antepassado Adão, e se encontrardes um único homem que tenha feito uma só ação realmente pura, sem qualquer mancha ou defeito, e a consequência dessa única ação será que nem homem e nem anjos terão de experimentar os tormentos preparados para ambos. Você pensa que o resgatador capaz de livrar homens e anjos poderia ser encontrado entre os filhos dos homens? Até nas melhores coisas feitas pelos homens existem impurezas que carecem de ser perdoadas. Esse testemunho é verdadeiro. Da minha parte, estou persuadido de que quanto maior luz recebemos, tanto mais percebemos nossa própria pecaminosidade. Quanto mais nos avizinhamos do céu, tanto mais somos revestidos de humildade. Em todas as eras da igreja, se estudarmos as biografias, será encontrada uma verdade: a de que os santos muito eminentes, homens como Bradford, Rutherford e McCheyne, sempre foram os mais humildes entre os homens. Novamente, peço a vocês que observem quão profundamente deveríamos ser gratos pelo glorioso evangelho da graça de Deus. Há um remédio revelado como específico para a necessidade humana, tão abrangente, extenso e profundo quanto a doença do homem. Não precisamos temer olhar para o pecado estudando a sua natureza, origem, poder, extensão e vileza, se ao menos contemplarmos, ao mesmo tempo, a toda a poderosa medicação que nos foi promovida na salvação que há em Jesus Cristo. Embora o pecado tenha abundado, a graça superabundou. Sim, há um remédio pleno, perfeito e completo para a horrenda enfermidade do pecado no eterno pacto da redenção, do qual participaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mediador desse pacto, Jesus Cristo, o justo, Deus perfeito e homem perfeito em sua única pessoa, na obra por ele realizada ao morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitar, tendo em vista a nossa justificação, nos ofícios por ele ocupados como nosso sacerdote, substituto, médico, pastor e advogado, no precioso sangue por ele vertido, que pode purificar-nos de todo pecado, na retidão eterna que ele nos trouxe, na perpétua intercessão da qual ele se ocupa como nosso representante à destra de Deus, em seu poder de salvar, até na hora derradeira, ao pior dos pecadores, em sua disposição de acolher e perdoar o mais vil e de dar apoio ao mais fraco, na graça do Espírito Santo que ele implanta nos corações de todos quanto fazem parte do seu povo, os eleitos, renovando-os, santificando-os e fazendo as coisas antigas passarem. Tudo se torna novo. Sim, em tudo isso ele se destaca. E quão breve e incompleto é o esboço aqui traçado. Sem dúvida alguma, horrível e tremenda é a visão correta do pecado, mas ninguém precisa se desesperar dela, se, ao mesmo tempo, contemplar a Jesus Cristo como deve. Não é de se admirar que o antigo John Flavel, o grande puritano, termine numerosos capítulos da sua admirável obra, Fonte de Vida, com estas tocantes palavras: bendito seja Deus por causa de Jesus Cristo.